Prazo 2022. Entender o que é DIRF e qual seu prazo de entrega é essencial para fazer um bom gerenciamento das obrigações tributárias de qualquer negócio. Entretanto, a realidade é que nem todos estão totalmente familiarizados com essa obrigação acessória. Na prática, é fácil entender o que é DIRF e como funciona a DIRF 2022, prazos, como fazer a declaração e mais. Porém, é um tópico que exige bastante atenção. Afinal, o cenário tributário brasileiro é complexo por natureza. Então, confusões entre os diferentes tipos de declarações podem acontecer. Em nosso blog, por exemplo, você pode conferir guias completos sobre diversos assuntos, como ICMS e ISS, demonstrações contábeis, entre outros. Neste guia completo, porém, nosso foco será somente na DIRF e todos os detalhes necessários para os empresários que precisam fazer essa declaração. Vamos lá? Confira os tópicos que abordaremos. O que é DIRF? Qual sua importância? Quem deve declarar a DIRF? Quais rendimentos devem ser informados na DIRF? Qual o prazo de entrega da DIRF 2022? Pontos importantes ao entregar a DIRF 2022, como entregar a DIRF, dicas para evitar erros na emissão da sua DIRF, qual a diferença entre DIRF e DARF? DIRF. Dúvidas frequentes, a importância de contar com a tecnologia nesse processo, boa leitura. O que é DIRF? DIRF, Declaração do Imposto de Renda retido na fonte, é uma obrigação que deve ser entregue pelas empresas e pessoas físicas para a Receita Federal. Nela, devem constar as informações a respeito dos pagamentos para a pessoa física e jurídica que tiveram o imposto de renda retido na fonte. Essa obrigação tem como finalidade combater a sonegação fiscal. Além disso, a declaração deve ser feita tanto por pessoa física quanto jurídica. Para fazer essa fiscalização, a Receita Federal efetua o cruzamento das informações da DIRF com o imposto sobre a renda da pessoa física. Assim, caso seja encontrada qualquer disparidade, será preciso prestar esclarecimentos à Receita Federal. Entenda o que diz a legislação sobre a DIRF. Coube à Instrução Normativa RFB-N Graus 1990-2020 definir as regras de apresentação da DIRF, bem como quem deverá apresentá-las e as condições para tal, entre todas as outras questões referentes. Há 10 capítulos e 3 anexos que passam pelos seguintes temas. Capítulo 1. Da obrigatoriedade de apresentação da DIRF. Capítulo 2. Do programa gerador da DIRF. Capítulo 3. Da apresentação da DIRF. Capítulo 4. Do prazo de apresentação da DIRF. Capítulo 5. Do preenchimento da DIRF. Capítulo 6. Da retificação da DIRF. Capítulo 7. Do processamento da DIRF. Capítulo 8. Das penalidades. Capítulo 9. Da guarda das informações. Capítulo 10. Disposições finais. Anexo 1. Tabela de Código de Receitas, beneficiário pessoa física, beneficiário pessoa jurídica, beneficiário pessoa física e jurídica. Beneficiário pessoa jurídica, art. 64 da Lei nº 9.430, de 1996, anexo 2º. Tabelas relativas aos rendimentos de beneficiário no exterior, anexo 3º. Tabela de códigos dos países, além de conferir o nosso guia completo, que se baseia inteiramente no que diz a lei e os documentos oficiais da Receita Federal, indicamos também conferir a IN-RFB-N Graus 1990. Qual sua importância? A DIRF é importante para que a Receita Federal possa identificar possíveis fraudes tributárias. Desse modo, no caso da falta de entrega da DIRF ou de omissões, a empresa pode sofrer penalidades. Não é novidade que, para estar sempre em regularidade com a Receita Federal, é muito importante cumprir com todas as obrigações acessórias e que todas as informações estejam de acordo com a realidade. A empresa que estiver irregular pode sofrer multa de 2% ao mês calendário ou fração de até 20% sobre o montante de IR informado na DIRF. Para pessoas físicas, pessoas jurídicas inativas e optantes pelo Simples Nacional, a multa mínima é R$ 200. 0. Para todos os outros casos, o valor. Para todos os outros casos, o valor mínimo da multa é R$ 500. Entretanto, os valores podem variar de acordo com a necessidade ou não de procedimento de ofício ou de entrega da declaração de prazo fixado em intimação. Portanto, é essencial que as empresas se atentem ao prazo e, se necessário, contratem uma assessoria contábil confiável para ajudar na entrega. Quem deve declarar a DIRF? Outra dúvida comum quanto ao Imposto de Renda 2022 e sobre a DIRF é quem deve declarar.
Por esse motivo, é importante ressaltar que todas as empresas que pagaram rendimentos em que houve a retenção do IRRF, Imposto de Renda retido na fonte, no ano calendário anterior devem declarar a DIRF. Também são obrigadas a enviar a declaração todas as empresas, independentemente de sua tributação, seja simples nacional, lucro real ou presumido. A IRF-BN Graus 1990-2020 detalha tudo sobre essa questão. Que tal conferir a lista? Lembrando que, pelo ano calendário ser 2021, o envio da DIRF 2022 deve ser feito por quem, em algum momento de 2021, se enquadrar nos seguintes cenários: pessoas físicas e jurídicas que pagaram ou creditaram qualquer valor sobre o qual foi retido o IRRF, mesmo que em apenas um mês. Estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no Brasil, inclusive as imunes e as isentas, pessoas jurídicas de direito público, inclusive o fundo especial a que se refere o artigo 71 da Lei nº 4.320/64, filiais, sucursais ou representações de pessoas jurídicas com sede no exterior. Empresas individuais, caixas, associações e organizações sindicais de empregados e empregadores, titulares de serviços notariais e de registro, condomínios edilícios, instituições administradoras ou intermediadoras de fundos ou clubes de investimentos, órgãos gestores de mão de obra do trabalho portuário. Além disso, é preciso entregar a DIRF 2022, mesmo que não tenha retido o IRRF em 2021, os seguintes: órgãos e entidades da administração pública federal a que se referem os incisos. Órgãos e entidades da administração pública federal a que se referem os incisos do caput do artigo 3º da IRFC 1990/2020 que efetuaram pagamento às entidades imunes ou isentas referidas nos incisos 3ª e 4ª do artigo 4º da IRFB número 1.23.412 pelo fornecimento de bens e serviços, candidatos a cargos eletivos, sejam titulares, vices e suplentes. Pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas no país que efetuaram pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa à pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior. De valores referentes: aplicações em fundos de investimento de conversão de débitos externos, royalties, serviços técnicos e de assistência técnica, juros e comissões em geral, juros sobre o capital próprio, aluguel e arrendamento, a aplicações financeiras em fundos ou em entidades de investimento coletivo, a carteiras de valores mobiliários e mercados de renda fixa ou de renda variável, a fretes internacionais, a previdência complementar e fundo de aposentadoria programada, individual FAPI. A remuneração de direitos, obras audiovisuais, cinematográficas e videofônicas, a lucros e dividendos distribuídos, a cobertura de gastos pessoais no exterior, de pessoas físicas residentes no país, em missões oficiais ou em viagens de turismo, negócios, serviço ou treinamento, aos rendimentos previstos no artigo 1º do Decreto nº 6.761, de 5 de fevereiro de 2009, que tiveram a alíquota do imposto sobre a renda reduzida a 0%, exceto no caso dos rendimentos específicos a que se refere o 4º do mesmo artigo. Aos demais rendimentos considerados como rendas e proventos de qualquer natureza, na forma prevista na legislação específica, e pessoas físicas e jurídicas na condição de sócio ostensivo de sociedade em conta de participação, SCP. Quais rendimentos devem ser informados na DIRF? Como mencionamos, a DIRF é uma declaração de valores pagos que tiveram o IRRF retido no ano calendário. No caso da DIRF 2022, refere-se às operações de 2021. Como declarar na DIRF o Código 8045? O Código da Receita 8045 pode ser utilizado em dois cenários. De acordo com a IN Graus 1836, 2018, comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica. Artigo 53 da Lei nº 7.450, de 1985. Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas a título de comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais, serviços de propaganda prestados por pessoa jurídica, artigo 53 da Lei nº 7.450, de 1985. Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade.
Como declarar pagamento de aluguel na DIRF? Pessoas físicas e jurídicas que realizaram pagamentos de aluguel ou arrendamentos a residentes domiciliados no exterior, mesmo que o IRRF não tenha sido retido, devem declará-los na DIRF. Para isso, basta acessar a opção Pagamentos efetuados no PGD e